Há 33 anos ocorria o pior acidente ferroviário em São Paulo. E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal do Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade. Se você gosta do tema, fica meu convite para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando bem que esse canal faz parte de um site que é o viatrolebus.com.br. E a gente tem também conteúdos de história do transporte, como nesse vídeo. Os serviços atuais prestados pela CPTM, em linhas gerais, são considerados seguros. Se a gente pegar as viagens realizadas todos os dias e o índice de acidentes, a gente tem praticamente aí quase 2 décadas sem acidentes com mortos. O último acidente grave foi no ano de 2000 em Perus, que deixou 9 mortos e 115 feridos. Os serviços da CPTM, de certa maneira, também são aprovados por seus usuários. No balanço demonstrativo da empresa no ano de 2019, dá conta de que 79% dos seus usuários aprovam o serviço. É claro que a CPTM ainda tem alguns pontos de melhoria, sobretudo porque é uma empresa deficitária. O que se arrecada não cobre os custos de manter a empresa. Então por isso que ela recebe anualmente aportes do governo do estado. Mas a situação da CPTM e dos trens suburbanos já foi muito pior. Em 17 de fevereiro de 1987, a Malha Paulista teve seu pior acidente, a colisão entre 2 trens próximo da estação Itaquera. Esse acidente foi cerca de uns 300 metros da antiga estação Itaquera, que não é a atual da linha 11 Coral. A antiga estação Itaquera ficava nas proximidades, em uma região que seus moradores chamam de Centro de Itaquera. Até os anos 2000, a chamada linha E da CPTM fazia um caminho diferente a partir de Arthur Alvim. E na época do acidente, obviamente, ela não era operada pela CPTM, que só foi criada nos anos 90. Só nos anos 2000 que o Expresso Leste foi inaugurado. Então foi entregue um trecho novo entre Itaquera e até Guaianazes. E o trecho antigo acabou sendo suprimido e parte dele deu espaço para a continuação da Radial Oeste. Antes dos anos 2000, a chamada linha E da CPTM não era um serviço semi-expresso. Então você tinha estações intermediárias no trecho entre Itaquera e Tatuapé, e outras estações no trecho antigo. E uma delas era a antiga estação Itaquera. Na época do acidente, em 1987, a ferrovia era administrada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. E a CBTU opera até hoje outros sistemas de outras cidades, opera trens urbanos e veículo leve sob trilhos VLT. A CBTU opera em João Pessoa, Natal, Recife, Maceió e Belo Horizonte. O acidente envolveu 2 composições, uma delas que partia da antiga estação Roosevelt, onde hoje é a estação Brás. A composição da série 1600, de prefixo UW56. E a outra partia de Mogi das Cruzes rumo ao centro de São Paulo, da mesma série, 1600, só que com prefixo UW77. Cada um dos trens transportava cerca de 3.000 passageiros. Por conta de obras de manutenção, por conta de uma manutenção que estava sendo feita na região, a composição UW56, que partia de São Paulo rumo ao Alto Tietê, na região de Itaquera, ela passou por um AMV, que é aquele aparelho de mudança de via, mudou de via e andou por alguns quilômetros pela contramão, uma prática que até hoje é usada. Em torno de 15 horas e 27 minutos daquele dia, a composição que partia do Brás, que estava na contramão, já estava fazendo a transposição de via pelo AMV para a sua via original. Só que justamente nesse momento que a outra composição, a UW77, que partia do Alto Tietê rumo ao centro de São Paulo, se chocou com outro trem que manobrava. O primeiro trem que estava fazendo a manobra, ele trafegava a uma velocidade de 40 km por hora, uma velocidade padrão aí em alguns AMVs da CPTM. E o outro trem, que vinha do Alto Tietê, estava a 70 km por hora. E o trem que vinha do Brás
teve o seu quarto carro atingido. Foi considerado o pior acidente da nossa malha aqui de São Paulo. Não é o pior do Brasil, tem um no Rio de Janeiro que foi pior. Mas esse foi considerado o nosso pior acidente paulista, pior acidente ferroviário, com 51 óbitos e 153 feridos. As investigações apontaram inicialmente que as causas do acidente foram falha humana. O maquinista da segunda composição, daquela que vinha de Estudantes para São Paulo, estaria trafegando em uma velocidade maior do que permitida do trecho. Ele teria acionado o freio de emergência, só que esse freio teria sido acionado muito tarde, em cerca de 300 metros do AMV. E o ideal seria que ele tivesse iniciado a frenagem com 500 metros, daria tempo de ele parar a composição para que ela não se chocasse com outro trem. Só que teve outras investigações mais aprofundadas e apontaram que o trecho era carente de sinalização. Faltava sinaleiro que apontasse, que orientasse os maquinistas para conduzir o trem de uma maneira mais adequada. E ainda mais naquele momento que um trem estava na contramão, com certeza essa inexistência de sinalização acabou contribuindo muito para esse acidente. E esse não foi o único acidente em Itaquera. Estava dando uma olhada em um artigo do site Estações Ferroviárias e foram pelo menos 6 acidentes ocorridos naquela região desde 1912 e aí em todo o século passado. Só que esse de 1987 com certeza foi o pior. Anos mais tarde, a malha paulista de trens teve um outro acidente grave que foi em Perus, que provavelmente a gente deve ter um vídeo especial só sobre ele. E aí depois os serviços foram melhorando no ponto de vista de sinalização, no ponto de vista de infraestrutura, de trens, de via. É claro que a CPTM, como eu disse no começo do vídeo, tem uma série de melhorias para serem feitas, né? Mas eu sou usuário da CPTM e a gente tem alguns trechos que até operam de maneira satisfatória. Claro, né? Eu sei que muitos usuários, quando a gente fala que a CPTM ela tem um serviço satisfatório, as pessoas ficam bravas, apontam problemas que há, só que a gente tem que reconhecer aí que nas últimas décadas houve uma melhoria nos serviços. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A página de comentários está à disposição para a gente bater aquele papo sobre esse e outros temas. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo, um abraço.